Olá, bom dia, meus amigos e amigas da Casa do Caminho. Fazendo essa gravação pela manhã, então, bom dia. E a todos aqueles que nos alcancem no futuro aí, bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês. Bom, 2022, primeira aula do Livro dos Espíritos, vamos então entrar num assunto que é tema de muita discussão e que, na verdade, é um dos pilares da doutrina espírita. Começa com esse questionamento, uma série de desdobramentos para nós no Livro dos Espíritos e no nosso íntimo. Aliás, algo que já se traduz há muito e muito tempo aqui para toda a humanidade. Alguns querem crer que é possível combatê-la com o objetivo do nada, ou com a alternativa da chama do inferno, ou com aquela situação da contemplação perpétua. Ou seja, você vai ter uma vida e acabou, o resto segue. Não, mas a doutrina espírita vem por mérito científico, por mérito de filosofia, por mérito de razão, nos apresentar o que será tema do nosso capítulo 2 da encarnação dos espíritos. São 3 itens. O objetivo da encarnação, a alma e o materialismo. Então esse é o foco do nosso estudo nessa primeira aula do ano de 2022. Objetivo da encarnação. Vamos lá pegar primeiro logo a questão e a gente já lê aqui. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? E ele responde: Deus lhes impõe a encarnação por fim de fazê-los chegar à perfeição. Pronto. Aí a grande maioria de nós coloca assim, ele impõe. Não, olha só, razão de lei divina. Né? Não é um impositivo para te cercear a liberdade e te cercear o livre-arbítrio. Pois é, em doutrina espírita se fala tanto de livre-arbítrio. Não, não se fala, se tem isso como uma convicção. Somos resultados das nossas escolhas, ou resultados das escolhas equivocadas ou não, como queiram interpretar. Mas somos resultados das nossas ações, somos reoportunizados diversas vezes. Daí o motivo. Ele não impõe, é questão de lei divina. Me desculpem. É lei natural. Segue. Vamos encarnar, ou melhor, reencarnar, quantas vezes forem necessárias, até que consigamos atingir a perfeição. Bom, aí pegou, né? Porque de perfeito, partindo aqui da minha análise, tá longe. É só chegar lá no capítulo 17 do Evangelho, né? O homem de bem, e a gente dá uma lida em todos os itens. Na verdade, a gente não consegue pensar em todos os itens, a gente vai lendo, mas chega na terceira linha, a gente já começa a ver como a gente está dissociado, como a gente precisa ainda de muito esforço, de muita disciplina para chegarmos a esse ponto. Mas daí, a encarnação. Então, aquele objeto, como eu falei, do nada, não está acontecendo nada, tá tudo bem, você vive uma vida e foi. A relação que se tem com o inferno ou o céu, para onde se vai, ou aquela contemplação permanente, absoluta, na espera de uma trombeta que vem. Gente, não faz parte da razão. Seria muito difícil pensarmos um pai de amor e justiça e, ao mesmo tempo, um pai que escolhe que uns serão intelectualmente mais aquinhoados e outros não. Alguns serão materialmente mais beneficiados e outros não. Cadê a justiça? A justiça está na oportunização que nós temos das múltiplas encarnações. A gente não fala milhares nem milhões, a gente fala múltiplas, porque a cada um é dado o direito da sua progressão. Né? Pode chegar aqui, por exemplo, vamos usar de exemplo o ano agora que se encerrou. Fazem alguns dias, 3, 4 dias na verdade, 4 dias na verdade, que encerramos um calendário de 2021 e a humanidade entra ansiosa para buscar o calendário de 2022, tudo aquilo que possa lhe trazer felicidade, realizações, paz de espírito, todas aquelas palavras que são muito usadas, né?
nesse período, acho que a gente deveria, na verdade, sugerir e desejar isso todos os dias para nós e para o nosso próximo. Vai lá, nessa data nós desejamos tudo isso. E aí? 2021, o que foi bom e o que pode ser melhorado? Porque 2022 não será diferente, é só um calendário que mudou. Calendário terreno, uma referência terrena que nós usamos, que a ciência utiliza para fazer essa mensuração. Então, o que muda? É o nosso pensamento, o nosso comportamento, as nossas ações. Se nós não mudarmos aquilo que realizávamos equivocadamente em 2021, 2022 vai continuar um equívoco igual e vamos continuar a lastimar, que em si já é um equívoco, tudo que não está acontecendo de bom. Daí o fator é natural. E aí a proposta desse pilar da doutrina, porque a encarnação é um dos pilares da doutrina espírita, dentro da filosofia, dentro da questão de religião e dentro da questão de ciência, é a reoportunização. Nós estamos aqui, mas, continua ainda no texto, para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Bom, pegou. Sofrer todas as vicissitudes. Primeiro que esse sofrimento não é um impositivo de você sofrer como nós normalmente entendemos, sofrer algo mal. Nós sofremos a ação da gravidade. É ruim? Não. É necessário. Né? Nós estamos aqui no planeta e nesses pouco mais de 100 quilômetros que nós temos de atmosfera até que se atinja o espaço, como se fala normalmente, né? Nós temos gravidade, tem ação da gravidade. E de forma intensa. Então, sentimos o corpo, né? Sentimos o peso e sentimos a massa, que são duas coisas dissociadas, mas que podem estar correspondentes. Então, sofremos a ação, mas não é ruim. Sofremos as vicissitudes? Sim, sofremos algumas contrariedades e resultado de superação dessas possíveis contrariedades, temos um resultado positivo que nos traz realização. É a motivação. Opa, deu certo. Foi duro, foi difícil. É como a criança, que nós aqui chegamos nos realizando como bebês, né? Chegamos, o espírito chega aqui. Aliás, a infância mais longa é a nossa, né? De todos os nossos irmãos animais na Terra, a nossa é a mais longa. Passamos um longo tempo dependente dos nossos pais, precisando. E aí chegamos a uma maturidade, começamos a ter uma realização de consciência das coisas que estão acontecendo. Não realizamos mais as coisas do passado. Daí a realização da encarnação. Chegamos aqui com esquecimento, senão ia ser difícil encarar o que na maioria das vezes a gente não gostaria de lembrar. Mas chegamos já apropriados, assenhorados de algum acervo que nos é permitido para a realização de novas conquistas. Vamos repetir o que deu certo? Não. Só vamos usar esse acervo positivo para justamente alavancar o que não deu certo. Não se trata de erro, não se trata de pecado. Aliás, erro pode se tratar quando na realidade você realiza algo em detrimento do outro e se locupleta com isso. Ou seja, independente do que cause de dano ao seu derredor, você de alguma forma se satisfaz. Isso é um erro. Né? Ou tentar repetir a mesma coisa várias vezes, repetidamente, cumprindo as mesmas ações, achando que vai dar um resultado diferente. Lembra-se quando nós falamos de 2021 para 2022. Tem que mudar alguma coisinha, né? Pelo menos alguma coisinha, para a gente ter um approach, ter aí uma abordagem um pouquinho melhor, né? Então, essas vicissitudes existem, mas esse sofrimento é uma disponibilidade de uma lei divina. A lei divina é imutável, a lei dos homens muda de acordo com a nossa necessidade, com o nosso amadurecimento, com a coletividade, né? De espaço para espaço, geograficamente isso também muda, né? De acordo com o intelecto do coletivo. Isso tem vários elementos, né? Mas a lei divina não. A lei divina ela já pré-existe, a nossa criação, criados simples e ignorantes. Nós vamos chegar lá, está no capítulo aqui também. Nós sofremos essa ação positiva de nos propiciar o crescimento. E uma coisa, né?
visa ainda outro fim a encarnação, a de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Olha que coisa extraordinária. Co-criadores. Nós estamos aqui não vivendo essas vicissitudes, não, é nos preparar, nos fortalecer, nos dar estrutura, nos dar condições de fazermos parte dessa criação. Somos agentes modificadores. Modificamos quando atuamos dentro das nossas famílias, no nosso círculo social, no nosso círculo de trabalho, no nosso meio ambiente, em tudo. Nós somos modificadores, nós produzimos alguma coisa, sempre. Né? Não vamos chegar aqui e sair sem ter deixado no mínimo um rastro, mesmo que seja pequeno. Daí o fato dessa reoportunização, a questão de lógica. Né? A questão de para que serviria o fato de sermos alma ou espírito? Nós vamos chegar lá. Se não tem razão de ser, não, eu fiquei contemplativo, eu morri e agora eu estou aqui vivendo milhares e milhares de anos esperando uma oportunização. Quem você foi? Ah, eu fui rico, o outro diz eu fui pobre, eu fui poderoso e eu fui um fracassado. As mais diversas abordagens. E o espírito ficaria ali esperando, sem razão. Desculpem colocar de modo tão enfático, pode ir de encontro a propostas de outras denominações cristãs ou não, mas é uma questão de lógica, né? Lógica, a gente precisa entender que estamos nesse ano de 2022, porque como Homo sapiens, sapiens, o homem que sabe, nós já criamos diversos elementos, diversos procedimentos, diversas ações, diversos fundamentos para nos permitir a razão, né? Não somos mais um cérebro reptiliano, como no passado, pouco mais de 6 milhões de anos, quando nos separamos dos nossos irmãos símios, lá do chimpanzé, vamos usar como exemplo, onde nós não temos sequer 2% de diferença do DNA, só isso. Né? A diferença do homem no DNA, embora tenha aí um volume extraordinário dentro desses 2%, é o que nos difere do macaco, que está mais próximo de nós em termos de raça humana, raça símio. E levamos de 6 milhões de anos, pouco mais do que isso, ou um pouquinho menos, como queira cada segmento teorizar, 200 mil anos para chegarmos a esse formato sapiens sapiens que estamos aqui. Já fomos primitivos, já habitamos mundos primitivos como espírito, habitamos a Terra como mundo primitivo. Aliás, ainda dentro dessa questão, ele diz aqui, a fim de cumprir daquele ponto de vista as ordens de Deus, e para executá-la é dada ao espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial do mundo em que habita, dos diversos mundos em que habita. Nós temos experiências múltiplas aqui e em outros lugares. Qual a afirmação? Qual o outro lugar? Eu não sei dizer. Eles não dizem também aqui no Livro dos Espíritos. Ah, mas se não diz, não tem fundamentos. Olha só. Nem tudo nos é dado por razão conhecermos. Aliás, o desconhecimento é uma misericórdia para muitos de nós para termos uma evolução sem mérito de uma pegada passada que nos cause um entrave. Né? Jesus falou por parábolas e levamos mais de 2000 anos para interpretá-las, ainda continuamos interpretando-as e aplicando-as no nosso mundo moderno, mais contemporâneo, mas ainda não entendemos toda a profundidade de tudo aquilo que ele colocou. Ah, não, eu entendi. Você pode ter entendido intelectualmente até. Eu não discordo disso, não sou ninguém para fazer afronta a essa concepção. Mas na ação, nós ainda estamos muito distraídos, né? Nós ficamos muito distraídos. E por isso, a questão 133, tem necessidade da encarnação? Os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem? Não pode. Assim, desculpa, eu estou colocando uma interpretação livre, como está aqui. Lá na questão 115, já diz, fomos criados simples e ignorantes. Então, quando fomos criados simples e ignorantes, nós não tínhamos ainda um princípio espiritual, nós não tínhamos sequer ideia do nosso Criador, da eternidade desse Pai, da perenidade como espíritos que somos. Não tínhamos ideia da razão, do objetivo, de onde vínhamos, do porquê aqui está. Foi necessário um crescimento, foi necessário
viver o impositivo das experiências, como está lá na 132, os impositivos das experiências para adquirirmos efetivamente dessas experiências os resultados positivos para dar margem do nosso crescimento. E chegamos aqui, motivo dessa reencarnação, almas necessitadas de fazermos ainda muitos progressos. Então, tem a necessidade de encarnação? Tem, porque não tem o bem desde a razão, desde o começo. Todos, criados simples e ignorantes, claro, num determinado momento vamos nos ampliando, né? Segundo a ciência, quando nós tínhamos o Homo sapiens sapiens, foi definido como há 200 mil anos, foi uma progressão da máquina, desse instrumento extraordinário que é o corpo. Somos espíritos que recebem essa matéria como elemento de pesquisa, né? Oficina de retificação, como escola, né? Enfim, recebemos o corpo com várias denominações, com vários adjetivos para as nossas propostas. Lá atrás, tínhamos outros elementos parecidos conosco, que eram espíritos que estavam vivendo encarnados em corpos um pouco mais primitivos do que o nosso. Depois que dominamos, passamos a ser dominador como raça humana, desenvolvemos um cérebro extraordinário. Saímos daquele cérebro reptiliano, que era só a espontaneidade do fato da sobrevivência, né? Aquele cérebro básico que nos dava os instintos mínimos e que hoje está presente em nós, porque imagina se nós íamos ficar pensando se o coração bate, se a gente respira ou se o intestino deve funcionar. Tudo isso está num funcionamento automático. Depois desenvolvemos as nossas emoções e hoje temos o córtex fazendo a realização das abstrações múltiplas que nos levam à ciência avançada e à concepção de mundo, né? Somos esses. Mas a questão de ter um cérebro avançado não quer dizer que a gente seja bom, né? Como ele está colocando aqui. Aí é uma questão de objetivo. Para que você utiliza as suas capacidades, as suas inteligências? Nós, né? Eu estou falando como se estivesse falando para vocês. O primeiro aqui sou eu, é claro. Então, tem essa pegada aí. Não. Tem necessidade de encarnação? Das múltiplas, né? A gente não consegue, vou repetir, nem milhares, nem milhões, mas das múltiplas, são muitas. Todos nós, todos nós. Quem acredita ou não, né? É aquela história. Às vezes somos acomodados em situações que nos levam a não pensar sobre isso. Tudo bem, num dado momento vamos ser chamados a pensar se nessa presente ou na futura, ou se ainda nessa presente logo mais à frente, mesmo aquele que viveu a vida inteira negando a essência divina do Pai, do Senhor dos mundos, quando chega lá no final, a gente pesquisa um pouco sobre isso e a gente vê muito estudo sobre tratamento paliativo, e que é aquele tratamento onde você já cuida o ser não mais na intenção de curá-lo, porque já está fora de mérito tratar a cura. Você só pode dar conforto, minorar, trazer, minimizar sofrimento, dor, impacto. Então, é naquele momento que muitos chegam à reflexão que perderam tempo, que brigaram, que não perdoaram, que não quiseram crer, que não... É difícil, mas chega nesse balanço final. Melhor para nós que possamos fazer isso agora, porque vamos chegar lá também. Eu não sei se a gente vai chegar num tratamento paliativo, mas pode ser simplesmente de súbito, né, desencarnar. Mas que a gente não tenha dúvida das nossas oportunidades e das nossas realizações. O que é a alma? Agora, questão 134. E essa é uma questão que sempre joga muita dúvida, até no meio espírita. A gente fica olhando, vendo. Eu tinha, e fui por muito estudo que a gente consegue se esclarecer um pouquinho mais, não é de todo. E aí aquela história assim, não, mas a minha alma, o meu espírito, o que eu tenho? Uma alma ou um espírito? Olha, você não tem nenhum, nem outro. Ou você é um, ou você está o outro. Né? Aliás, você é um espírito, desculpe, vamos corrigir já a função, né? Somos todos espíritos e que estamos, quando na condição de encarnados, na condição
pedagógica, como disse Kardec, de sermos tratados como alma. Alma é a condição do espírito encarnado. O espírito não encarnado, errático, é espírito. É simples assim. Consegui fazer entender? Então vamos entender rapidinho. Não sou eu, espírito, que estou alma. Não. Nós estamos numa condição de alma quando encarnados. Não é o meu espírito ou a minha alma. Sou eu, espírito, que disponho da condição de ter um corpo, aí sim, de ter esse corpo, de ter o perispírito, que também vamos tratar, que faz essa ligação do espírito, porque o espírito é abstrato, não tem forma, como está lá na Gênese, está no capítulo, na Gênese espiritual, na encarnação dos espíritos. Eu até fiz uma separação aqui. Vamos aqui olhar rápido. Capítulo 11 da Gênese espiritual. Lá no item 17, o Espiritismo ensina de que maneira se opera a união do espírito com o corpo na encarnação. E aí ele discorre, mas ele, pela sua essência espiritual, o espírito é um ser indefinido, abstrato, que não pode ter ação direta sobre a matéria, sendo-lhe indispensável um intermediário, que é o envoltório fluídico. Já saímos aqui de alma, já estamos chegando na 135. Há no homem alguma coisa além da alma e do corpo? Há o laço que o liga a alma ao corpo. E de que natureza é esse laço? Semimaterial. É o perispírito. Né? A questão 135 nos mostra que somos resultado dessa forma e os espíritos se expressam quando visíveis à mediunidade ou a outras oportunidades mediúnicas que são produzidas pela forma do seu perispírito, que senão seria uma forma, como ele diz, indefinida e abstrato, para nós extremamente difícil de perceber. Então existe um perispírito que dá forma ao que somos hoje. Eu sou resultado desse corpo que eu tenho, esse rosto, essa forma, todos os defeitos do corpo, tudo que é bom no corpo, é resultado do perispírito que foi produzido lá atrás. Até lá na questão 258, avançando um pouquinho, sem roubar a aula de quem vem a fazê-lo, a escolha das provas e das expiações também está na escolha do corpo. Né? A gente está fazendo ali uma escolha, quando possível. Né? Às vezes a gente fica um pouco renitente e tem que sofrer um empurrãozinho, né? Como o pai e a mãe da gente fazem conosco quando na infância a gente não quer entender a lição, quando a gente não quer respeitar e compreender as coisas. Toma um empurrãozinho que é para a coisa acontecer. Então, é no perispírito, e é essa natureza que a alma se expressa, né? Através da nossa inteligência, da nossa mente, que é algo externo, do nosso cérebro, que é o que interpreta essas ações. Então, nós, como espíritos, damos motivo e ação através do perispírito e da forma de como fazemos os nossos pensamentos, olha a responsabilidade, nossas determinações e a nossa inteligência se fazer parecer em ações, né, que o corpo produz. A alma independe do princípio vital, o corpo não é mais do que envoltório. Pode o corpo existir sem a alma? Pode. Acontece. Em várias expressões, a gente não vai aqui fazer muitas citações, mas existem questões em que até o corpo, ao nascer, já não tem mais o espírito. Já acontece, só fica com uma vida fisiológica ali muito rápida e se extingue. Existe também o fator onde um corpo impactado de tal forma não tem mais capacidade de realizar e não tem também, em alguns casos tem, outros não, a necessidade do espírito ficar totalmente vinculado àquele corpo. Então, agora, o corpo, para ter ação, não pode existir sem a alma, tá? O que seria do nosso corpo se não tivesse a alma? Simples massa de carne sem inteligência. Tudo o que quiser, exceto um homem, é o item B da questão 136. Né? Podemos. Então, estamos na plenitude do nosso exercício. Se estamos nos vendo agora, se estamos nos buscando agora, estamos na plenitude dessa ação da alma com o corpo. Né? O exercício
mais extraordinário da expressão do que somos, espíritos, o exercício da ação na matéria. Tem uma outra questão que eu gravei aqui, marquei, é muito legal, já dando um salto, é a 141. Há alguma coisa de verdadeiro na opinião de que pretendem que a alma é exterior ao corpo e o circo envolve? Aí aquelas curiosidades, né? Onde está a alma? Onde está o espírito, né? Que se transforma em alma? Onde está residente? Está num dos chakras? Está na mente? Está interno? Ou ele está em volta de nós, né? Porque circo envolve, né? E isso mostra que lá nessa questão está perguntando o seguinte, é da nossa curiosidade de saber do ser imaterial aonde ele habita, né? Olha, nós somos expressão, né? A alma não se acha encerrada no corpo, qual pássaro numa gaiola. Irradia e se manifesta exteriormente como a luz através de um globo de vidro ou como som em torno de um centro de sonoridade. Então é simples assim. Nós nos exprimimos. Quando estamos dormindo, nós não sabemos que desdobramos, ou seja, é um momento de exteriorização máxima que o espírito pode dar em relação ao corpo, matéria que está ali, se refazendo através do sono, biologicamente, refazendo fisiologicamente suas necessidades e a gravação de todas as suas experiências é porque é no sono que a gente grava todo o conhecimento, tudo aquilo que a gente aprendeu. Se a gente não dormir direito, não estamos aprendendo direito. Eu sinto muito, é assim mesmo. É o que a ciência nos diz, não sou eu que expresso nem o livro dos espíritos. Aí já é a parte da ciência, né? Então o sono é necessário nessa parte. E aí o espírito se desdobra. Como ele está, depende. Se nós estamos melancólicos, duvidosos, trôpegos, eu acredito, opinião própria, agora expressão de uma avaliação íntima minha, de que o espírito está guarnecido de uma forma adoentada, enferma dentro de nós. Quando nós estamos na expressão de fazermos o bem, de ajudarmos o próximo, independente da nossa situação, porque a gente não pode ficar condicionando só a nossa condição para fazer alguma coisa pelo próximo. A gente tem que saber que somos ferramentas úteis e podemos realizar. Às vezes mais, às vezes menos, isso é verdade. Mas não que deixemos da possibilidade de realizar. Aí a expressão que eu acho que esse espírito se exterioriza, se dinamiza, se torna luz plena, né? Por que todos os espíritos não definem do mesmo modo a alma? Aqui a questão 143 estou trazendo porque isso aqui parece DR espiritual, né? Por que todos os espíritos? Os espíritos não se acham todos esclarecidos igualmente sobre esse assunto. Foi uma pegada, é um dos poucos momentos em que a gente chega aqui no Livro dos Espíritos e vê uma posição que denota divergência, está mostrando do porquê da divergência. Então já nos mostra que estamos todos em experiência, espíritos e almas, né? Ou seja, espíritos encarnados ou não encarnados, estamos experienciando e precisando de adquirir acervos e experiência. Ele diz aqui, os espíritos não se acham todos esclarecidos igualmente sobre esse assunto. Há espíritos de inteligência ainda limitada que não compreendem as coisas abstratas. Acabamos de falar da realização do abstrato, né? No nosso córtex, né? Na nossa capacidade de produzir o abstrato, está aqui a mesma coisa. São como as crianças entre vós. Também há espíritos pseudo-sábios. Opa! Essa é uma pegada, né? Pseudo-sábios. Parece, eu vou dizer assim, fica muito próximo do que eu sou, né? Um pseudo-sábio. Parece que eu sei alguma coisa e eu não sei absolutamente a nada. Mas posso, por mérito da oferta e da oportunidade da tarefa, estudar e produzir alguma reflexão com todos vocês. Essas reflexões servem, na verdade, para promover o íntimo de cada um de vocês a se animarem ao estudo, não que seja de uma absoluta representação da realidade, tá? Então ele fala que depois os próprios espíritos esclarecidos podem exprimir-se em termos diferentes, cujo valor, entretanto, é substancialmente o mesmo, diferença de linguagem. E aí ele coloca o materialismo, né? A pergunta fica muito focada na época, né? 1857, nós temos já um tempo, né? A própria Gênese, produzida 11 anos depois, já traz um acréscimo de informação e uma readequação de interpretações
muito interessante para a gente ler. Ela não muda o que já foi escrito, mas ela complementa. É muito legal, porque 11 anos decorrem e Kardec, como um cientista, um observador, ele evolui no seu processo criativo ali também. Então, por que é que o anatomista, os fisiologistas... Isso é o materialismo, né? É daquele que não acredita além do corpo, é aquilo que nós falamos, é a perspectiva do nada. Esse não tem nem céu e inferno, né? Esse não tem nem contemplação. É simplesmente o agora, depois não existe. É para quem queira executar. A gente fala lá, né? O tratamento paliativo mostra muito sobre esses nossos irmãos e irmãs que têm essa perspectiva do materialismo absoluto, do dogma do aqui e agora, né? De não haver um amanhã. Daí o que desdobra também em tantas luxúrias, em tantas incertezas e desdobra em vícios, né? Nós nos acomodamos, nos apegamos e ficamos aí considerando isso um fator, né? Vai, fica vicioso. É porque eu estou vivendo agora, não tenho amanhã. Isso é um fator também de pequenez do espírito que ainda não atingiu uma maturidade. Ah, mas você está falando que o viciado, aquele luxurioso, ainda não tem uma maturidade? Espiritualmente falando, sim, não encontrou na divindade, nos seus recursos, as suas possibilidades plenas. Está vivendo muito mais do recurso material que é necessário. Estamos como espíritos aqui submetidos à matéria para vivenciarmos como alma a presente situação, sim, mas isso não quer dizer que estejamos mercê de tudo, dependentes de absolutos da matéria. Temos que nos tratar, nos cuidar, cuidar o próximo, cuidar as coisas em volta de nós, cuidarmos da nossa saúde física, psíquica, espiritual. Saúde espiritual. Agora, não quer dizer que estejamos submetidos a esses prazeres que são criados aleatoriamente. Ah, mas ele é tão bom. Bom, isso é uma questão de escolha de cada um. Escolhas e consequências, causas e efeitos. Aí não tem o que fazer, né? Não tem muito o que se falar. Inclusive nas notas aqui de Kardec, que já é a questão 148 já fechando, ele uma nota muito extensa, né? Ele faz um recurso muito grande, ele coloca: o homem tem instintivamente a convicção de que nem tudo se lhe acaba com a vida. O nada lhe infunde horror. Isso já é alguma coisa. Mas as pessoas ainda fogem disso. Infundem horror, mas deixa aquilo guardado, deixa quieto e eu não quero. Quem de fato poderia encarar com indiferença uma separação absoluta, eterna de tudo que foi objeto do seu amor? É sem chance, né? A gente fica sem reoportunização. Daí o fato, questão 132, começando, da reencarnação, uma questão de mérito, de justiça, uma questão de lógica. Não dá para se encarar, porque senão você está vivendo... Tudo que realizei aqui, nada teve fundamento, teve valor, a não ser para o instante presente, que é fugaz. Ele passa, o tempo passa. O tempo que, como nós mensuramos aqui, nesse fundamento da física mecânica, tempo e espaço, ele passa. Ele ocorre, faz um registro, mas ele não se pereniza, ele passa. Então, para que estivermos aqui? Essa é a pergunta, essa que fica a pegada para que todos possamos continuar estudando, entendendo o que a doutrina nos traz, para nos esclarecer, ela não nos converte. É convertermos o nosso pensamento, não é, eu me converti ao Espiritismo. Não, pelo amor de Deus, não se converta a nada. Converta o seu pensamento. Busque a forma com a qual você consegue se esclarecer. A doutrina propicia muito isso, mas é uma questão de escolha. Até porque ela é outro dos seus fundamentos, né? A questão de escolha. Todos nós temos questão de escolha. E aqui ele coloca: a vida desaparece na imensidade como gotas d'água no oceano, a vida. A perda da nossa individualidade não equivale para nós ao nada. Então é aquela história, voltamos, é como se fosse uma gotinha de... aqui fica muito poético, né? Colocar a gotinha de água que acabou no oceano. Mas não tem razão. Tira a nossa individualidade, tira a nossa responsabilidade, tira a oferta das oportunidades que temos. O estudo se encerra por aqui, repito, dessa questão 148 desde a 132, é o que fica para todos vocês aí, a possibilidade do estudo, da busca. Fizemos aqui uma pequena abordagem, uma pequena reflexão para lhes instigar a esse propósito. Que tenhamos sido úteis e gratos a Deus nosso Pai, a Jesus, modelo e guia da nossa humanidade, o norte de nosso íntimo,
Ao Dr. Herman, espírito orientador da Casa do Caminho, e a todos os bons espíritos de sua equipe, ficamos gratos por essa oportunidade e aqui nos despedimos desejando a todos um feliz 2022 naquilo que possamos modificar em nosso comportamento, em nosso pensamento, no resultado de nossas ações. Muito obrigado.